Olá, bom dia para você que vai nos assistir pela manhã e você que vai nos assistir pela tarde, uma boa tarde, você que vai assistir pela noite, uma excelente noite ou uma excelente madrugada. Quero dizer aqui para você nessa reflexão no dia de hoje que muitas das vezes nós pensamos em desistir dos nossos projetos, nossos sonhos, de tudo aquilo que queremos alcançar no percorrer da vida. Mas vejamos vários exemplos bíblicos de pessoas que foram almejadas pela decepção, pela traição, por coisas que poderiam ter feito com que essas pessoas desistissem de seus sonhos. Lembra de José? Exatamente, José, aquele jovem ao qual não tinha malícia nenhuma, certa noite teve um sonho ao qual onde seus irmãos iriam se curvar diante da sua presença, seu pai também. E quando ele relatou esse sonho para seu pai e para seus irmãos, eles zombaram dele, não acreditaram nesse sonho de José. Até mesmo seu pai o repreendeu. Exatamente, seu pai, aquele de sangue, ele o repreendeu, disse que jamais iria se curvar diante de seu próprio filho. Olha só, preste atenção. E passando-se os dias, José foi visitar os seus irmãos, os quais levaram o rebanho de seu pai, a mando de seu pai, para vigiar os seus irmãos. E lá, seus irmãos maliciosos viram ele e tiveram como um cagueta, como um X9, lançaram ele dentro de uma cisterna, de um poço, exatamente, machucaram o corpo físico daquele jovem, machucaram também o psicológico daquele jovem, os seus próprios irmãos, aqueles que eram para apoiar, aqueles que eram para abraçar a sua causa, o seu projeto, para dizer: estamos juntos, mano, nós estamos juntos, vamos crescer juntos, nós somos uma família que Deus proporcionou para nós sermos uma família. Então lançaram ele dentro da cisterna, não satisfeito com a situação, iriam deixar ele lá morrer. Aí um de seus irmãos sentiu no coração, vendo uns mercadores passando, lançou a ideia: vamos vender ele como escravo. E venderam José como escravo, exatamente, venderam José como escravo. Muitas das vezes você está aí se perguntando, por causa das dificuldades, problemas que você está passando, e aquela pessoa que está do seu lado, que era para estar te apoiando, para estar com você, estamos juntos nessa parada, estamos juntos, eu te apoio, eu estou contigo, e muitas das vezes você espera demais nessa pessoa, e essa pessoa não retribui da forma como é o necessário. Ei, preste atenção no que vai acontecer. Olha só, preste atenção no que aconteceu na história de José. José foi vendido como escravo. Chegando lá, Potifar o comprou. Exatamente, Potifar, um dos grandes homens daquela época, muito rico, levou José para sua casa. E vendo ali José trabalhando bem, tudo que ele tocava prosperava, passou a ele o comando da sua casa e disse para ele: de tudo aqui é lícito, menos a minha esposa. Beleza, sagazmente a esposa dele, vendo José, um jovem bonito, com um corpo bem estruturado, começou a dar em cima dele, querendo fazer o adultério ali, sim, ó. Mas José não se deixou levar por aquele pensamento sagaz. Quando ela insistentemente foi para cima de José, José se recusou de se deitar com aquela mulher. E sabe o que aconteceu com José? Ele foi preso com tentativa de estupro e ele não cometeu nenhum erro. Muitas das vezes tu está se perguntando que preço você está pagando, por que você está pagando por uma coisa que você não cometeu, uma dificuldade que está acontecendo na sua vida, porque você não tem nada a ver com isso. Ei, preste atenção no que aconteceu. José estava lá na prisão. Imagina, você sendo preso. José foi preso. Chegando lá, tudo que ele tocava Deus estava com ele. E ali o carcereiro viu que tudo que ele tocava prosperava, então passou a ele a responsabilidade. Mesmo lá dentro preso, ele estava com o corpo físico preso. Olha, preste atenção, estava com o corpo físico preso, mas ele não estava com a sua mente presa. Sabe por quê? Porque ele estava livre. Sabe por quê dessa liberdade? Porque o próprio Deus deu a ele a liberdade. Então tudo ele adorava ao Senhor, e tudo ele exaltava ao Senhor. E quando foi ali preso, o homem que cuidava do vinho, o outro que cuidava do pão, quando foram presos de uma acusação, José teve o sonho e revelou a ambos. E um iria ser cortado a cabeça e o outro não. O outro ia ser restituído tudo aquilo que ele tinha. Exatamente. E sabe o que José pediu para ele? Lembra-te de mim
Quando ele falou isso para aquele rapaz que cuidava do vinho do rei, exatamente, sabe o que aconteceu? Ele foi embora. Ele se esqueceu de José. Mas quando o rei estava ali preocupado, perturbado com o sonho que estava lhe vindo perturbar a sua noite, ninguém conseguiu revelar, ninguém conseguiu falar qual o significado daquele sonho. Foi então que lembraram de José. Na realidade não foi aquele homem, aquele que cuidava do vinho, sabe quem foi? Foi Deus, porque Deus estava preparando José para aquele momento. E quando o rei soube, mandou buscar José, exatamente aquele que foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, aquele que foi acusado de tentativa de estupro, exatamente aquele que foi preso, aquele que foi humilhado pelo pecado que não cometeu. Exatamente, é esse cara que eu tô falando. A história dele foi diferente, sabe por quê? Porque em tudo ele deu graças a Deus. Porque tem pessoas que estão contigo, que diz que vai lutar contigo, que vai te apoiar, que apoia a tua causa. São as primeiras a te traírem. São as primeiras com as atitudes. Com a boca diz, mas com o coração age diferente. Mas eu te digo uma coisa, assim como o exemplo de José, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar exaltando a esse Deus maravilhoso. Porque no momento certo que Ele preparou, Ele vai te dar, Ele vai me dar, Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu para nós. E quando estava lá José, dentro daquela prisão, de repente chega ali os soldados do rei, chama ali ele, leva ele para o canto, dá um banho nele, troca as vestes. José, quando chega diante do rei, ele não se curva diante do rei. Sabe por quê? Porque somente a um que ele deve se curvar. Exatamente, somente a um. Ao Deus Criador dos céus e da terra, exatamente. Eu não sei como está sendo a tua história, eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você está passando. Mas aquele mesmo Senhor, aquele mesmo Deus que proporcionou a José uma história linda de se contar, com dores, com as aflições, negações, traições. É o mesmo Deus que ainda está no meio de nós. É o mesmo Deus que teve a coragem e a ousadia de entregar o seu Filho unigênito para morrer por você e por mim. É o mesmo Deus. Então não deixa isso te abalar, não deixa isso te destruir por dentro, porque você pode ter o corpo físico preso, mas você não pode ter a sua mente aprisionada como escravo, que é isso que o inimigo quer, te tornar um escravo. Sabe o que aconteceu com José? Ele se tornou superior a todos, menos ao rei. De tudo lhe foi entregue. Lhe foi entregue um anel superior ao de Potifar, superior à esposa de Potifar, aquela mulher que o acusou de tentativa de estupro. Ela teve que se ajoelhar diante dele. Eu não estou dizendo que teus inimigos vão se ajoelhar diante de você, não. Eu estou dizendo que o mesmo Deus que cuidou de José é o mesmo que cuida de você e de mim. É o mesmo que nunca desistiu de nós. É o mesmo que proporcionou a oportunidade para você estar vendo e ouvindo esse vídeo. Acredite, porque esse Deus, Ele é tremendo. As dificuldades que passamos é testes, é provas. Sabe por quê? Porque quando Ele nos entregar aquilo grandioso, nós venhamos saber valorizar. Porque quando José se tornou governador, ele não foi como a maioria dos governadores dos dias atuais, não, corruptos, que se entregam com facilidade, com tanta regalia, deixando as pessoas passarem fome. Pai de família não pode trabalhar, não pode vender o seu produto para poder levar o sustento para sua casa. José, ele foi justo para com todos, sabe por quê? Porque acima de tudo estava Deus na vida dele. Deus acima de tudo. Tá entendendo? Esse Deus que hoje, nessa manhã de sábado, fala para você, ao seu coração: não desista, insista, continue. Sabe por quê? Porque se todos estão te abandonando, sinal que você está no caminho certo. Sabe Jesus Cristo?
Sabe dele? Aquele que veio, que morreu por ti e por mim? Exatamente. Sabe quantas pessoas estavam do lado dele lá na cruz do Calvário? 2 ladrões. Nenhum discípulo. Sabe por quê? Porque em meio ao caminho todos abandonaram, ou desistiram, ficaram com medo. Sabe por quê? Porque ele estava no caminho certo. Então quando você se sentir sozinho, lembre-se disso. É sinal que você está no caminho certo. Você está fazendo a coisa certa. Mas quando você estiver lá em cima, aqueles que te abandonaram, aqueles que se esqueceram de você, faça o seguinte. Peça a Deus, assim como José pediu a Deus, para que ele pudesse ter coragem, humildade e pudesse perdoar os seus irmãos. Porque de si próprio, aquela dor ainda o machucava. Nós, como seres humanos, claro, queremos nos vingar, queremos descontar, queremos machucar aqueles que nos machucaram. Mas Deus é superior. E Ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Aqueles que o ofenderam, aqueles que o machucaram, tanto fisicamente como mentalmente. Aqueles que destruíram parte do seu coração, do seu sentimento. Aqueles que conseguiram fazer com que ele chorasse. Uma lágrima inexplicável. Então não esqueça disso. Deus está na sua história. Deus está na minha história. Deus é conosco. Se você está respirando hoje, é porque Deus proporcionou a oportunidade. Então, não desista. Não desista de você. Mude a sua história. Mude a sua história. Tá doendo? Não tem problema não. Sabe por quê? Melhor é a dor que sentimos agora por estarmos sendo testados por Deus do que aquela dor que nunca, jamais iremos conseguir ter como aliviar, que é a dor da segunda morte. Se hoje está difícil, parabeniza a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jó estava lá se coçando com o caco de teia, não tinha ninguém para se coçar junto com ele. Não tinha ninguém para dizer, ei, eu te amo. Ei, eu estou contigo. Ei, nós estamos juntos. Não tinha ninguém. Mas mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Teve momentos que ele tentou desistir? Teve. Outro não lembra da passagem que ele disse que maldito foi o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Tu acha por quê? É uma dor inexplicável. Tu acha que não vai ter momentos assim na sua vida? Na minha? É fácil dizer assim quando tá lá em cima, ei, adore, exalte. Sabe o que é difícil? É dizer, insista, luta. Tá doendo? Eu também tô sentindo a dor. Eu também tô passando por momentos difíceis. Eu também passei. Ei, eu consegui. Estou aqui. Tamo junto. Vai ter momentos difíceis na sua vida, se ainda não teve. Se não tá tendo, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Porque se você for olhar desde Gênesis a Apocalipse, não tem um cristão, que acreditou e abraçou a causa de Jesus Cristo, que não passou por momentos difíceis. Lembra de Abraão? Que teve que ver seu filho indo embora? Ismael? Exatamente. Lembra de Abraão? Abraão que teve que levar o seu filho, Isaac, o filho da promessa, para um holocausto. Tu acha que é fácil? Tu até de passar por a mesma situação. Lembra de Davi, que foi perseguido pelo próprio filho? Viu a sua filha sendo abusada sexualmente? Que o filho deitou com uma de suas esposas? Exatamente. Tu acha que é fácil? Não é. Então não desista. Mude a sua história. Só você tem esse poder de mudar a sua história. Ou você continua reclamando pelas dores que estão acontecendo na sua história, ou você começa a tirar como proveito tudo isso que está acontecendo. Porque tudo que existe hoje, nesse mundo de benéfico, teve uma dor por trás. Porque ninguém criou nada. Nem mesmo um remédio, Doril, qualquer tipo de remédio para aliviar uma dor. Todos foram criados com esse propósito de aliviar uma dor.
porque existiu uma dor por trás de tudo isso. Então, somente adore ao Senhor. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa, e até os próximos vídeos motivacionais para a sua vida, motivar a sua história, sua trajetória, a minha e a sua, para não desistirmos. Deus é maravilhoso. Tamo junto. Tchau, tchau.